Bom dia, meninos, tudo bem? Tô aqui para a gente falar um pouquinho do conteúdo dessa semana. Essa semana a gente está falando sobre a Ásia, ou melhor, a gente continua falando sobre a Ásia, só que agora a gente vai enfatizar um pouquinho a questão principalmente da população asiática, quais são as suas maiores características. Bom, para começar, o continente asiático, ele é o maior continente do planeta. Ele ocupa mais ou menos aí um terço ou 30% das terras emersas que a gente tem no mundo. Terras emersas significa terra acima do nível do mar. E 60% da população mundial está concentrada no continente asiático. Então, ele é o continente com maior extensão territorial e também é o continente com maior população. A maior parte da população ela vai se concentrar no litoral, né, do continente, principalmente no litoral sul, e lá no extremo oriente, que é onde a gente vai ter China, Japão e tudo mais. A Índia também, enfim. Então, é uma população muito grande e que também tem uma grande história, tem uma grande diversidade cultural, é um continente cheio de etnias, né, cheio de riquezas, cheio de diversidade quando a gente pensa do ponto de vista da cultura. Como a gente está falando da população, né? Os lugares que vão ter uma concentração populacional maior, né? Uma quantidade de pessoas grande por território, por quilômetro quadrado, então aí a gente fala de países como Índia, de Japão, de Indonésia, que vão ter aí em algumas regiões mais de 800 habitantes por quilômetro quadrado. Então são regiões muito populosas. Ao mesmo tempo, a gente acaba também tendo espaços que ficam mais vazios. A gente chama esses espaços vazios de vazios demográficos. Onde a gente tem os vazios demográficos? Nas áreas que são mais difíceis de sobreviver, por exemplo, próximo das áreas desérticas ou de áreas supergeladas, como no norte da Rússia, por exemplo. Nessas áreas onde a dificuldade de sobreviver é maior, a gente tem a tendência de ter, claro que menos pessoas ou simplesmente grandes vazios. Também a gente vai ter vazios demográficos onde a gente tem cadeias montanhosas muito elevadas. Lembrando que o continente asiático ele tem essa característica, né, de ter esse relevo bastante montanhoso. É onde a gente vai ter, por exemplo, o Monte Everest, que é o maior pico, né, do mundo, com mais de 8.800 metros de altura. E ele fica lá na Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia, que é um conjunto, né, uma cadeia de montanhas. Então, eu já comentei, né, a gente vai ter lugares extremamente gelados no continente asiático, mas também a gente vai ter lugares extremamente quentes. A gente vai ter lugares super desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e a gente também vai ter países muito atrasados do ponto de vista tecnológico. Países muito ricos e países muito pobres. Então a gente pode dizer que a Ásia é considerada um continente de contrastes, né? Porque a gente vai ter sempre os dois lados, o mais rico e o mais pobre, o mais desenvolvido e o menos desenvolvido. A gente vai ter o lugar mais quente, só que também a gente vai ter o lugar mais frio, né? Então isso explica o porquê a Ásia é considerada como um continente de grandes contrastes. Além disso, a gente vai ter no continente asiático alguns países como o Japão, onde boa parte da população vive em áreas urbanas, mas também a gente tem países como China, Índia, em que uns 60%, talvez até mais, da população ainda viva no meio rural. Então aí isso aumenta ainda a nossa ideia de que a Ásia é um continente de contrastes, né? Falar um pouquinho sobre a questão do crescimento da população asiática.
Alguns países da Ásia são superpopulosos, como a China e a Índia. China e Índia são os dois países que concentram mais habitantes no mundo inteiro. A gente está falando de China e Índia com mais de 1 bilhão de habitantes. E por causa disso, esses dois países eles foram meio que obrigados, né? Eles se viram obrigados a fazer alguma coisa para que esse crescimento da população diminuísse, né? Porque já é um desafio você ter uma nação que tenha mais de 1 bilhão de habitantes. E se essa nação continua crescendo, os desafios continuam crescendo também. Porque você precisa gerar emprego para essa população, você precisa gerar alimentos para essa população, moradia, saneamento básico, e nada disso é fácil. E então, os dois países, China e Índia, foram obrigados então a adotar algumas políticas de controle de natalidade mesmo, no sentido de tentar evitar que a população fosse tendo tantos filhos assim. E de fato, os dois países acabaram sendo efetivos, conseguiram diminuir o seu crescimento com campanhas para a população ter menos filhos. Isso realmente acabou dando certo, mas gerou outros desafios, gerou outros problemas. Por exemplo, à medida que a população vai envelhecendo, que vai se aposentando, é necessário ter mais pessoas jovens trabalhando, contribuindo, pagando impostos, para que esses impostos sejam revertidos em aposentadorias, né? Então, se você tem muitos idosos que precisam receber aposentadoria, mas se você tem poucos jovens para trabalhar, a conta não fecha, né? Fica difícil de pagar a aposentadoria para esses idosos. É necessário ter pessoas em idade ativa, mas se a população está crescendo menos, se as pessoas estão tendo menos filhos, então a parcela de população jovem tem a tendência de cair. Então isso gera um desequilíbrio na questão da previdência, né, da necessidade de pagar aposentadorias. Além disso, existe uma preferência muito grande por filhos do sexo masculino. Então, isso também deu uma desequilibrada na questão demográfica do país. Existe mais meninos do que meninas aí. Deixa eu ver o que mais eu preciso falar com vocês. Bom, falando um pouquinho sobre economia agora, a gente pode dizer que na questão econômica, a Ásia também é um continente que tem muitos contrastes, né, que tem muitas diferenças, porque a gente vai ter países que são considerados ricos e avançados, como é o caso da Coreia do Sul e do Japão, que são países símbolos aí do desenvolvimento tecnológico, da industrialização. A gente vai ter países que a gente considera emergentes, então são países que não são desenvolvidos, mas podem chegar lá, que estão melhorando aí a sua questão do desenvolvimento. E aí, como exemplo, eu cito para vocês a China e a Índia, né, que então estão aí meio que no meio do caminho. E também a gente vai ter países muito atrasados, como é o caso de Afeganistão e Nepal, por exemplo. Então, a gente consegue ver países que estão no topo, países que estão no meio do caminho e países que praticamente nem começaram sua jornada rumo ao desenvolvimento. E aí, citando as maiores economias que a gente vai ter China, Japão, Índia e Coreia do Sul, que são exatamente aqueles que eu falei, que estão no topo do desenvolvimento e aqueles que estão no meio do caminho. A gente percebe então que existe uma disparidade nas condições de vida da população asiática, em função mesmo dessas desigualdades socioeconômicas que vão existir. Enquanto a gente tem Japão e Coreia do Sul, que tem índices sociais muito importantes, como baixas taxas de mortalidade infantil, outros países vão ter as maiores taxas de mortalidade infantil do mundo.
Continuando aí na questão econômica, a gente vai ter a Ásia como o maior continente produtor de petróleo, mais ou menos 50% de todo o petróleo produzido no mundo fica no Oriente Médio, né, que é uma região da Ásia, e a gente também vai ter uma agricultura bastante forte e variada, principalmente quando a gente pensa ali no Sudeste Asiático, onde se destaca a produção de arroz e a produção de trigo. E para finalizar com vocês, falar um pouquinho sobre os tigres asiáticos. O que são tigres asiáticos? Apesar do nome indicar, não são animais. A gente chama de tigres asiáticos 4 nações asiáticas, que são comparadas a um tigre por terem um investimento muito feroz na economia, na industrialização e por terem se industriado de maneira muito rápida, pensando aí na agilidade de um tigre, a agilidade, a rapidez, a robustez de um tigre. E quem são esses 4 tigres asiáticos, né? São Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Os primeiros 4 tigres asiáticos, né, que tiveram esse salto de desenvolvimento. Depois vieram outros países, como Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, mas que ainda não chegaram no mesmo ponto que os 4 primeiros tigres asiáticos originais. Bom, galerinha, é isso, vou ficando por aqui. Fiz um resuminho do texto que vai servir de base para as atividades dessa semana. Um grande abraço, pessoal, até a próxima!